Olá, bom dia a todos. Nós chamamos esse momento de obras póstumas, os escritos de Kardec. No vídeo de hoje, vamos falar sobre duas comunicações, uma em 24 de janeiro de 1860 e a outra 4 dias depois, em 28 de janeiro. Na primeira comunicação, Kardec conta que ele calculava que seriam necessários mais ou menos 10 anos para que ele conseguisse concluir todo o trabalho dele. Então, nesse dia 24 de janeiro, na casa do Sr. Forbes, ele pergunta ao espírito de verdade, o guia espiritual dele, sobre uma comunicação que teria sido dada por correspondentes dele lá em Limoges, um lugar onde ele nunca tinha ido. E a pergunta é: como explicar o fato de um espírito dizer em Limoges, onde nunca fui, que os meus trabalhos durarão exatamente o tempo que eu calculava? E a resposta é que todos sabem, né? Então ele diz: nós sabemos o que ainda te falta e, por conseguinte, calculamos aproximadamente quando acabarás. Então, o guia de Kardec conta que no mundo espiritual, a informação sobre a missão que Kardec tinha na Terra era de conhecimento de todos. Não importava onde fisicamente ele estava, porque no plano espiritual todos tinham essa informação. E ele acrescenta que em Limoges e em outros lugares, para que Kardec tivesse a importância do trabalho e do que esse trabalho exigia, a informação era conhecida. Mas ele ressalta, o prazo não é exato, pode acontecer que se prolongue por circunstâncias imprevistas e independentes da vontade. E logo após essa transcrição, tem uma observação feita por Kardec 6 anos depois, em 1866, em que ele já havia publicado 4 volumes sobre o assunto essencial, sem contar as publicações acessórias, e os espíritos haviam inspirado a publicar a Gênese em 1867. E ele conclui, portanto, mais ou menos 10 anos para que a missão se cumprisse. É importante ressaltar que Kardec conseguiu cumprir esse prazo um pouco adiantado, né? Porque no início de 1869, quando ele desencarnou, ele concluía toda a sua missão. Em janeiro de 1860, na casa do Sr. Solichen, ele pergunta a um espírito intitulado CH sobre a vida dele. Então ele pergunta ao espírito: foste embaixador em Roma e naquele tempo predissestes a queda do governo papal. Que pensais hoje a respeito do assunto? E o espírito lhe diz que ele acredita que vai se aproximando o tempo de que a profecia dele se realize, ou seja, a queda do governo. Mas isso não se dará sem grandes abalos. Tudo se complica, as paixões encandecem e o que poderia vir sem perturbações motivará comoções em toda a cristandade. E aí ele pergunta: pensas que o Papa e o Sacro Colégio, mais bem esclarecidos, farão o necessário para evitar o cisma e a guerra, embora seja somente uma guerra moral? E a resposta é: não o creio. Aqueles homens são teimosos, ignorantes e habituados a todos os gozos profanos, têm necessidade de ouro para satisfazê-lo e receiam naturalmente perder tudo com a nova ordem de coisas. Irão aos extremos, pouco se lhes dando do que acontecer, mesmo porque são cegos e não compreendem as consequências do seu procedimento. E aí ele pergunta: então a Itália vai sucumbir a essa desgraça, vai passar a ser dominada pela Áustria?
E aí o Espírito lhe disse que não, que a Itália sairia vitoriosa e sobre o sol glorioso raiaria a liberdade. Essa é mais uma referência à primeira centelha que lá em vídeos anteriores falamos, que deflagraria, né, as transformações mundiais. Retoma aqui a previsão da guerra da Itália, que também já foi mencionada antes. Então a gente observa que Kardec, muito cauteloso, sempre se dava ao trabalho de fazer perguntas relacionadas à sociedade em que ele vivia, relacionado aos próprios trabalhos dele. E tudo ao longo da história foi se verificando. Como eu disse, esta é uma comunicação de janeiro de 1860, quando ainda não havia acontecido o que então os espíritos preveem para Kardec. Todas essas comunicações nos levam à certeza de que Kardec, de fato, estudou cientificamente tudo aquilo que a doutrina prega. Não é uma crença cega, não é uma fé irracional, para que todos nós possamos, com os nossos pensamentos e o nosso raciocínio, acompanhar essa instituição, vamos dizer assim, do Espiritismo no planeta Terra. Que diante de tantas provas, nós possamos seguir a máxima do Espiritismo: fora da caridade não há salvação, para que diariamente nós tentemos ser pessoas melhores, moralmente melhores, não apenas na nossa vida profissional ou social, mas na nossa vida moral. Uma boa semana a todos, até semana que vem.